programa de hoje a gente vai falar sobre educação financeira. O nome já diz tudo. Essa educação tem a ver com dinheiro, né? Como a gente aprende a cuidar do dinheiro. E eu acho que a gente já pode começar isso desde agora. Tipo, não dá pra comprar tudo que a gente tem vontade de comprar, né? Vontade dá. Tem coisa que a gente precisa e outras que nem tanto. Vamos descobrir como a gente pode cuidar do dinheiro desde criança? Vamos! Por que será que é tão importante a gente aprender a lidar com o dinheiro? Eu acho que é porque todo mundo precisa de dinheiro pra viver, né? Tem gente que tem pouco, tem gente que tem muito, mas todo mundo precisa. Toda vez que meu pai me dá dinheiro, ele me fala pra eu comprar só o que eu preciso. Lá em casa também é assim. Eu acho que a gente precisa dos adultos pra conseguir entender mais sobre como usar o dinheiro da melhor forma. Então, bora! Vamos escutar a Carol Veloso e logo depois a Guilhermina também vai falar com a Joana Santana pra gente aprender tudo sobre educação financeira. Já tá no ar o Quintal TV! Vitor, quando você ama muito alguma coisa, tipo uma roupa ou um brinquedo, você fica com vontade de ter vários? Acho que sim. Tipo bola. Eu não preciso de ter mais de uma, mas eu tenho várias. Comigo também acontece. Eu acho que eu tenho mais roupas e brinquedos do que eu preciso. Acho que ter muito de qualquer coisa não é bom. Vamos ver como a gente pode fazer para tentar equilibrar a nossa vontade de ter mais coisas do que a gente precisa. Vamos chamar a Guilhermina para investigar sobre isso. Carol, o que é o consumismo? Oi, Guilhermina. O consumismo é quando a gente quer comprar muito mais do que a gente precisa e, às vezes, por impulso também. Sabe quando a gente já tem vários brinquedos, mas a gente sempre quer comprar um novo? É mais ou menos isso. Isso começou um pouquinho lá atrás, depois da Revolução Industrial, quando a gente começou a produzir muito produto em massa. E não tinha para quem vender. Aí começaram as estratégias de marketing, propaganda, para fazer a gente querer comprar tudo isso. O que o consumismo pode trazer de ruim pra gente e pras nossas relações? Ele é esse consumo em excesso. E, às vezes, a gente acaba usando errado, de forma desequilibrada, o nosso dinheiro e o dinheiro da nossa família. Então, focando em comprar coisas que a gente não precisa ou que não são tão necessárias assim. E, às vezes, falta dinheiro para o que importa de verdade para a gente e para a nossa família. Além disso, quando a gente está sempre consumindo, a gente fica um pouquinho menos criativo, porque a gente não dá novos usos ao que a gente já tem lá no nosso armário. Como o consumismo pode acabar afetando a nossa saúde? O consumismo pode causar alguns desequilíbrios com o uso do dinheiro, causando até dívidas nossas ou dos nossos pais. E o que acaba acontecendo é que a gente fica muito preocupado, estressado, às vezes não consegue nem dormir. E o que acontece também é que a gente acaba ficando muito insatisfeito sempre olhando o que a gente não tem, sempre tentando comprar aquilo que é novo. Não é muito legal ficar sempre se comparando e querendo coisas novas o tempo todo. Como a gente pode aprender a ser menos consumista? Se colocando em lugares e situações com menos estímulos de compra. Por exemplo, brincar ao ar livre é ótimo para ser menos consumista. Ou então, quando a gente está dando novos usos ao que a gente já tem em casa, estimulando e fortalecendo a nossa criatividade, criando hábitos de consumo consciente e rotinas de doação de coisas que a gente não usa mais, como brinquedos e roupas também. Como a gente pode fazer compras mais conscientes? A gente faz compras mais conscientes usando algumas regrinhas básicas. Por exemplo, fazendo uma lista antes de sair de casa. Assim, a gente evita compras por impulso. A gente também pode pensar sempre se a gente tem alguma coisa parecida em casa, para a gente não comprar alguma coisa nova assim, mas que tem quase igual dentro do nosso armário. Uma última dica é dar preferência para produtos mais duráveis ou feitos de materiais naturais. Assim, a gente consegue doar com mais facilidade e também reciclar na hora de descartar. Alguns brinquedos são feitos para incentivar a gente a comprar mais? Sim, Guilhermina, alguns brinquedos são feitos justamente para a gente comprar mais coisas. Em geral, são aqueles brinquedos colecionáveis. Cartas, álbuns de figurinha, bonecos e também alguns brinquedos que são vendidos sem os acessórios. Porque assim, a criança compra e depois ela quer comprar mais créditos de um game ou acessórios como casa, carro, roupas, de bonecos. Então, é muito comum isso acontecer. Você já criou algum brinquedo? Já, na minha escola. É muito legal brincar com um brinquedo que a gente mesmo criou, né?
Muito. E acho que tem tudo a ver com todo esse papo sobre dinheiro. Vocês têm toda a razão, Malu e Vitor. A gente, quando cria os nossos próprios brinquedos, a gente estimula a nossa criatividade, a gente dá novos usos a coisas que a gente já tem na nossa casa. Além de ser muito mais sustentável, a gente gera bem menos lixo e também acaba economizando nosso dinheiro. Malu, vamos chamar a Alice pra saber como ela lida com o dinheiro desde agora? Vamos. Vou dar uma ligada pra ela pra ver se ela já tá pronta. Alice mora aqui em Salvador, na Bahia. Vitor, tá pronto pra chamar a Alice? Eu tô. Alô, Bahia! Alô, Salvador! Alô, Alice! Oi, gente, eu estou aqui conectada e pronta para conversar com a minha mãe. Como você me ensinou a cuidar do meu dinheiro? Eu te ensino te dando uma mesada por mês e te orientando que você pode gastar um valor e guardar outro para futuramente quando você precisar. Como você aprendeu a cuidar do seu próprio dinheiro? Eu comecei a cuidar do meu dinheiro quando eu fiquei adulta. Quando eu era criança, eu não recebia mesada. Então, assim, foi errando mesmo, né? E aprendendo com o tempo. Mas não é fácil cuidar de dinheiro, não. Tem que aprender desde pequena, né? Pra você ter uma base e crescer já sabendo. E por que é muito importante ter um planejamento financeiro? É importante ter o planejamento financeiro para você não passar por surpresas e chegar nesse momento que você precisar de dinheiro e não ter. Se a senhora guarda o seu dinheiro, por que vale a pena fazer isso? Porque todo mundo tem que ter um fundo de emergência. E você tendo um fundo de emergência, você, quando acontecer a surpresa que eu falei antes, você tá com o dinheiro guardado. O que você faz com o dinheiro que você guarda? Bom, ele tá guardado. Mas quando eu tenho uma emergência, eu recorro a esse dinheiro que está guardado. Mas o dinheiro guardado não é para ficar usando. É justamente para momento de emergência ou planejamento, porque você também pode guardar um dinheiro com planejamento, com propósito. Eu estou guardando esse dinheiro para fazer uma viagem, para comprar minha casa, para comprar um carro. Então você está com aquele dinheiro guardado com propósito. Ou como fundo de emergência, fundo de garantia. Vitor, sabia que comprar muito também é péssimo para o meio ambiente? Eu sei que gera muito lixo, né? Acho que além do lixo, também gasta muita água do planeta. Nossa, nisso eu nunca tinha pensado. É, pessoal, quando a gente consome muito, a gente acaba adoecendo o planeta também. Porque para fazer essa quantidade enorme de coisas, de brinquedos, de roupas, a gente precisa consumir os recursos naturais que existem na Terra, como, por exemplo, a água, que é um recurso escasso. Então é muito importante a gente sempre lembrar disso quando a gente começar com aquela coisa de consumismo em excesso. Muita gente que é adulto não aprendeu sobre educação financeira quando era criança. Então por que ela é importante? Ela é importante, Guilhermina, porque a gente usa o dinheiro em várias coisas da nossa vida. Então a gente vai ao mercado e precisa do dinheiro para comprar comida. A gente se transporta pela cidade, precisa de dinheiro para se transportar. Ou comprar coisas que a gente deseja, né? Então o dinheiro é importante porque se a gente não souber lidar, a gente vai ter alguns problemas. Por exemplo, não conseguir comprar tudo que a gente precisa. Além disso, quando a gente está aprendendo alguma coisa, quando a gente está estudando algum assunto, esse assunto ele vira uma conversa. A gente tem com quem conversar a respeito, a gente tem com quem tirar dúvidas, a gente começa a entender alguns conceitos. Então, ter educação financeira é importante porque a gente começa a criar conclusões em relação ao assunto. Então, se a gente começa desde cedo, a gente chega na fase adulta já sabendo bastante sobre o assunto. Você acha que quando a gente é criança, a gente deve aprender sobre educação financeira desde cedo? Com certeza, porque quando a gente é criança, a gente tem a oportunidade de brincar, de cuidar de dinheiro sem a responsabilidade de acertar. Porque quando a gente é adulto, se a gente erra, tem algumas consequências que nem sempre são tão agradáveis. Então a gente tem a oportunidade na infância de experimentar, de brincar de faz de conta, de brincar de mercadinho. Na sua idade a gente já consegue ter uma semanada, uma mesada. E a gente vai experimentando conceitos da educação financeira na prática, que é a melhor forma de aprender. Será que a gente podia aprender sobre educação financeira na escola? Com certeza isso já é uma realidade, tá? Desde 2020,
A BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, ela incluiu a educação financeira como um tema transversal. Então, o que isso significa? Significa que você não vai ter uma aula de educação financeira, em geral. Mas na sua aula de matemática, na sua aula de português, de ciências, você vai ter aquele assunto sendo abordado. Então, isso traz a educação financeira para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, né? Então, na aula de matemática você fala um pouquinho, de português você fala um pouquinho, de ciências também. E você vai tendo o dia a dia de educação financeira. Joana, agora eu sei que educação financeira é algo muito importante. Tô louca pra contar sobre isso pros meus amigos. Quer brincar comigo? Claro, vamos! Joana, eu vou rodar a roleta e você vai me falar a cor que cair, tá bom? Tá bom, Posso ir? pode. Amarelo. Toda vez que eu faço aniversário, eu ganho muita roupa e meu armário vai ficando cada vez mais cheio. Tem coisa que até cabe em mim, mas que eu não uso mais. Como eu posso organizar melhor meu armário? Tá fácil. É só eu doar pra alguém. Tudo que entra de novo pode sair de antigo, né? Perfeito, Guilhermina. Maravilhoso. Essa parte da doação, da gente ajudar quem precisa, porque tem muita gente que não tem suficiente Sim. para comprar tudo que precisa, né? Infelizmente. É muito importante. E ela faz parte da educação financeira também. Então faz muito sentido o que você falou. Tem um conceito na educação financeira que é o consumo consciente, que é exatamente isso que você está trazendo. Então você repassa o que você não usa mais para pessoas que precisam e ainda deixa o seu armário organizado. Sim. Posso tirar de novo? Pode. Verde. Um amigo diz que descobriu um jogo de aposta que é muito divertido, mas eu vi que tem a ver com dinheiro. Ele me convida pra participar. O que eu falo pra ele? Eu já sei que tudo com dinheiro na internet é suspeito. O que acho que eu posso fazer é mostrar pra algum adulto, né? Exatamente. Guilhermina, por favor, chame um adulto. Jogos que envolvem dinheiro são proibidos para menores de 18 anos. Então, vocês nem podem ter acesso a esses jogos. Se você tiver acesso, chame um adulto que ele vai conseguir proteger vocês de ter acesso a jogos que são perigosos. Atualmente, a gente tem vários jogos de celular que oferecem dinheiro rápido e fácil. Só que a gente já está vendo na sociedade que, na verdade, é o contrário. Você perde dinheiro rápido e fácil. Então, você está totalmente certa, chame um adulto, porque essa situação a gente precisa de bastante cuidado. Vamos pra última? Vamos. Rosa. Minha mãe me dá uma mesada e diz que eu tenho que me organizar para comprar tudo que eu preciso com esse dinheiro. Eu queria comprar uma roupa que ela diz que eu não tô precisando, mas eu quero muito. O que eu posso fazer? Eu acho que eu posso economizar essa mesada e, quando tiver o dinheiro da roupa, posso pedir autorização para ela para ver se eu posso ou não posso comprar. Esse conceito de poupar e economizar para comprar alguma coisa que a gente deseja, ele é muito importante da gente aprender o quanto antes, porque tem muito adulto que ainda não sabe. Então, veja só quantas coisas importantes a gente vai fazer nesse ato de poupar o dinheiro para comprar a roupa. A gente vai descobrir quanto custa a roupa. Sim. A gente vai descobrir quanto a gente já tem de dinheiro da nossa mesada que sobrou de outros meses, de outras semanas, se é que a gente tem. A gente vai descobrir quanto que a gente precisa fazer sobrar todo mês para a gente ter aquela roupa o quanto antes. E quais escolhas a gente vai fazer ao longo do mês ou ao longo da semana para que aquele dinheiro efetivamente sobre. Então, por isso que a educação financeira é tão interessante, que ela consegue com que a gente tenha cálculos sofisticados e muito complexos numa situação cotidiana muito fácil de resolver. Por isso que é importante a gente economizar. Exatamente. Joana, eu aprendi muito hoje sobre educação financeira. E eu também tenho um dinheirinho guardado. E vou começar a usar essas dicas que a gente conversou hoje. Que bom, Guilhermina. Espero que você aproveite o que a gente conversou. E se precisar de alguma dúvida, eu tô aqui pra te ajudar. E outra coisa, depois disso tudo, acho que eu vou pedir uma mesada pro meu pai, hein? Faz sentido, faz sentido. Malu, hoje mesmo, quando eu tava vindo pra cá, eu vi uma chuteira que me deu a maior vontade de comprar. Mas aí eu já tenho a chuteira que eu preciso. Agora eu aprendi. Boa!
Pelo visto, falar de educação financeira já te educou. Eu espero que a galera de casa também tenha se ligado. Aposto que sim. Até o próximo Quintal TV!